Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 22 de agosto, o nosso texto está em 1 de Samuel, capítulo de número 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está daquela banda. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron. E o povo que havia com ele era de uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote de Yahvé em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda, havia uma penha aguda e da outra banda outra penha aguda, e era o nome de uma Bozês e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, operará Yahvé por nós, porque para com Yahvé nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois Yahvé os tem entregue na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos a eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas a seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque Yahvé os tem entregado na nossa mão. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e seu pajem de armas os matavam atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu pajem de armas feriram a uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores temeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, abatendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então disse Saul a Aías: Traze a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que Saul disse ao sacerdote: Retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também perseguiram de perto a peleja. Assim, livrou Yahvé a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração.
Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, a molhou no favo de mel e, tornando-a à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os meus olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, naquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Ajalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra Iavé, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. E disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra Yahvé comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar a Yahvé. Este foi o primeiro altar que edificou a Yahvé. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-á na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive Yahvé, que salva Israel, que, ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais todo o povo de Israel: Vós estareis de uma banda, eu e meu filho Jonatas estaremos de outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul a Yahvé, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na minha mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive Yahvé, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim, o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E ouve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Em Romanos, capítulo de número 12.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Livro de Jeremias, capítulo de número 51. Assim dizia Yahvé: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o exército, e mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, por Yahvé dos exércitos. Ainda que haja a sua terra, esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na vossa maldade, porque este é o tempo da vingança de Yahvé. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão de Yahvé, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um à sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. E Yahvé trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra de Yahvé nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. E Yahvé despertou o espírito dos reis da Média para que o seu intento contra a Babilônia, para a destruir,
pois esta é a vingança de Yahvé, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque Yahvé intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Jurou Yahvé dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz um relâmpagos com a chuva e tira o vento com dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência, envergonhou-se todo ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é criador de todas as coisas, e Israel é tribo de sua herança, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações e contigo destruirei os reis. Contigo despedaçarei o cavalo e o cavaleiro, contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, contigo despedaçarei o homem e a mulher, contigo despedaçarei o velho e o moço. Contigo despedaçarei o jovem e a virgem, contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. Pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião à nossa vista, diz Yahvé. Diz Yahvé: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. Não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz Yahvé. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios de Yahvé está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficarão assombrados. Porque assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo de debulha, ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e à minha carne venha sobre a Babilônia. Diga, moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz Yahvé: eis que pleitearei a tua causa e vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz Yahvé.
Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão de suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ela tragou. E nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira de Yahvé. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá, num ano, um rumor, e depois no outro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz Yahvé. Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os trapassados de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos de Yahvé e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa de Yahvé. Portanto, eis que vem dias, diz Yahvé, em que visitarei as suas imagens de escultura e gemerá o traspassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz Yahvé. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus, porque Yahvé destrói Babilônia e fará perecer nela sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia e sobre os seus valentes, serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque Yahvé, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o rei cujo nome é Yahvé dos exércitos. Assim diz Yahvé dos exércitos, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. Trabalharão os povos em vão e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º de seu reinado, e Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: Em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Yahvé, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás ao meio do Eufrates, e dirás: Assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Amém? Nosso tempo super extrapolado. Então nós vimos aqui em 1 de Samuel, no capítulo 14, que Deus é poderoso para livrar em meio às batalhas, com muito ou com poucos. Jonatas tinha só um companheiro e o Senhor lhes deu vitória. Você só precisa de um homem no seu exército, só o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Romanos 12, nós vimos que Paulo aqui vem falando que é necessário transformar a nossa maneira de pensar. Por isso eu convido você a dar uma olhadinha na descrição do nosso vídeo aqui embaixo, que tem uma tradução muito linda de uma versão bíblica que chama Paixão. E aí eu tenho a descrição do versículo 2, do capítulo 12 de Romanos. Dá uma olhadinha, é muito interessante. E em Jeremias 51 nós vimos que o Senhor julga, mas não abandona o seu povo. Vamos orar?
Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, bendizemos e damos graças ao seu nome. Pai, ajuda-nos a uma perfeita transformação da nossa mente, porque quando nós transformarmos, através do teu Espírito, aquilo que pensamos, certamente transformaremos as nossas atitudes e certamente os nossos resultados serão diferentes. Que uma nova vida comece através da renovação do nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém. Shalom!